Para quem nos visita essa manhã, só lhe situar sobre este assunto. Nós, aqui em nossa igreja, temos ouvido o Senhor falar conosco desde outubro do ano passado, nas exposições da Epístola aos Efésios. E chegamos ao capítulo 5, já há algum tempo, e há pelo menos 2 a 3 semanas chegamos ao versículo 19 do capítulo 5. E o que eu estou fazendo nessas últimas semanas é trabalhar esse versículo 19, nesse caso, o assunto que ele trata aqui, que ele toca, o Cântico dos Salmos, ainda não fazendo a explicação exata do versículo 19, mas mostrando todo o pano de fundo que fundamenta a doutrina da exclusividade do canto dos salmos no culto solene. Sim, hoje, se Deus assim nos conceder essa oportunidade, à noite estarei expondo finalmente o versículo 19, explicando por que é que nós cremos que esses 3 termos usados aqui se referem ao saltério. Mas por hora, ainda nessa manhã, nós trabalharemos um pouco mais essa questão do pano de fundo, no caso, vendo a salmodia como um todo na revelação bíblica. Então, basicamente isso para lhe situar acerca desse assunto. Os sermões que têm sido pregados são diferentes do que eu costumo fazer aqui, exposição versículo a versículo do texto, com toda a sua estrutura sendo demonstrada. Os sermões são de caráter doutrinário, no sentido de uma exposição de uma doutrina, mas nós temos feito nos últimos tempos aqui. Pois bem, Efésios 5, a leitura do versículo 18 ao versículo 21, a guisa de contexto, do 18 ao 21, mas o texto que eu estou trabalhando especialmente é ainda o versículo 19, como eu já falei para vocês. Então, a guisa de contexto, Efésios 5, do 18 ao 21. Assim diz o Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos ouvido algumas objeções contra o cântico exclusivo dos Salmos. Eu já trabalhei algumas delas aqui. E nessa manhã, uma que eu quero abordar, será o nosso ponto principal nesse assunto, é a fala de nossos adversários, digo, daqueles que se levantam contra o cântico exclusivo dos Salmos, que afirmam que o saltério não pode ser usado exclusivamente na igreja como inário para ser cantado no culto solene, por ele ser insuficiente para tratar das necessidades do culto da igreja na nova aliança. Sim, esse é um argumento que é usado com muita frequência contra o uso exclusivo dos salmos no culto solene. Que argumento? De que o saltério não é suficiente para a igreja da nova aliança. Talvez já tenha ouvido isso. Talvez já tenha se deparado com este argumento. Como você, meu irmão, pode cantar, defender o uso exclusivo dos salmos no culto solene, se nós agora estamos num tempo de maior revelação, onde Deus, ele nos deu o Novo Testamento, mas da sua revelação nos foi entregue, Cristo consumou a sua obra, e agora, por isso mesmo, precisamos cantar as verdades exaradas no Novo Testamento. Não podemos restringir a igreja a um livro do Antigo Testamento, um inário preso ao Antigo Testamento. Cantar como que pelas sombras? Como fazer isso? Como ficar preso a isso? Veja, esse argumento, meus irmãos, ele teria algum tipo de força se dentro do saltério, se os próprios salmos, eles não falassem da pessoa de Cristo e da sua obra redentora. Se isso fosse uma verdade, se o saltério praticamente não falasse ou nunca falasse de Cristo, da sua obra, esse argumento teria algum valor. Mas se o saltério fala de Cristo, e se o saltério fala de toda a sua obra redentora, esse argumento, logo de cara, nós já o derrubamos.
Pelo menos quanto ao fato de que nós cantamos Cristo e cantamos a sua obra à luz dos salmos. Sim, se o saltério expressa de forma fiel quem Cristo é e o que ele fez pelo seu povo, se ele faz isso, o argumento, pelo menos quanto à necessidade de fazer um cântico baseado no Novo Testamento, ele não se sustenta pelo fato de que os salmos já cumprem isso. Então aqui a gente começa a responder essa questão. Começa a responder essa questão. E aí você se pergunta, mas pastor, de fato o saltério ele traz a pessoa de Cristo de forma tão fiel assim e também a sua obra? À luz do que você já ouviu até esse momento, esse é o 5º sermão dessa minissérie dentro da grande série, eu espero que esteja claro para você essa verdade. Mas vamos repassá-la mais uma vez e agora citando alguns textos bíblicos. Eu não vou lê-los, porque são muitos, mas o sermão ficará gravado e você pode depois, com calma, pegar cada um desses textos e verificar. Se ainda ficar alguma dúvida, você me procura e eu vou explicá-los. Passemos a alguns desses textos. O Salmo 45, verso 6, bem como o Salmo 110, verso 1. Esses 2 salmos, além de outros, falam da divindade de Cristo. O Salmo 2, verso 7, fala da sua filiação eterna. Ele é o eternamente gerado. O Salmo 8, verso 5 e o Salmo 40, versos 7 a 9, falam da sua encarnação. Sim, ele é o Deus eterno que se fez homem. O Salmo 40, verso 9 e 10, fala do seu ofício mediador como profeta, aquele que anuncia a palavra de Deus ao seu povo. O Salmo 110, verso 4, fala dele como sacerdote, aquele que intercede e faz mediação pelo povo da aliança. O Salmo 2, verso 7 a 12, o Salmo 22, verso 28, o Salmo 45, mais uma vez, verso 6, o Salmo 72, o Salmo 110, verso 1 e tantos outros falam dele como rei. Sim, todo o saltério anuncia o tríplice ofício de Cristo. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei, e o saltério anuncia cada um desses ofícios. Os salmos também nos dão detalhes inspirados pelo Espírito a respeito da traição de Cristo. O Salmo 41, verso 9, fala sobre isso, de que ele seria traído, como de fato os evangelhos nos mostram. A sua agonia no jardim é retratada no Salmo 22, verso 2. A sua provação, o seu teste no Salmo 35, verso 11. A sua rejeição no Salmo 22, verso 6. Além do Salmo 118, verso 22. A sua crucificação, especialmente no Salmo 22 e no Salmo 69. O seu sepultamento e ressurreição no Salmo 16, verso 9 a 11. A sua ascensão à glória no Salmo 24, verso 7 a 10, no Salmo 47, verso 5 e no Salmo 68, verso 18. E a sua segunda vinda e julgamento no Salmo 50, verso 3 e 4 e no Salmo 98, verso 6 a 9. Além disso, o saltério também fala da vitória do reino de Cristo no Salmo 2, versos 6 a 12, no Salmo 45, mais uma vez, verso 6, e tantos outros salmos que declaram a vitória do reino de Cristo sobre todos os seus inimigos. Meus irmãos, alguns salmos, eles são tão cheios de informação acerca da pessoa e da obra de Cristo, que eles são chamados de salmos messiânicos. Veja, o saltério inteiro é messiânico. Do Salmo 1 ao Salmo 150, ele inteiramente é messiânico. Mas alguns salmos são tão cheios de Cristo, tão cheios da sua pessoa e da sua obra, que é costume falar, esses salmos são salmos messiânicos. Então, ao quadrado, ao cubo. Eles são salmos tão presentes de Cristo que você não tem como não vê-lo quando você canta e conhece esses salmos. Veja, a pessoa de Cristo, toda a sua obra é cantada no saltério.
Se você tem um inário inspirado por Deus, onde Cristo aparece do começo ao fim e toda a sua obra, como é que alguém ainda pode argumentar que esse inário não é suficiente para ser cantado na nova aliança? Há uma objeção dentro dessa que eu estou tratando aqui, que se levanta, que é muito comum e você já deve também ter ouvido. Talvez você tenha se deparado com ela. Nós, na nova aliança, precisamos cantar o nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus Cristo tem que ser cantado. Quando nós nos prendemos ao saltério, nós deixamos de cantar o nome do Senhor Jesus. Veja, esse argumento, ele até pode soar como forte, mas ele não passa de mero emocionalismo, como diria certo autor, sentimentalista. E é sim falacioso. Bem, se você tem a pessoa de Cristo anunciada do começo ao fim, e a sua obra redentora, você não está cantando sobre Cristo e para Cristo? Mesmo que o seu nome, no caso o nome Jesus, não apareça? Então, os crentes da antiga aliança e os crentes da nova aliança que cantam salmos já há séculos, não cantam para Jesus Cristo? O que eu quero dizer com isso? É que o argumento, se levado às últimas consequências, ele extrapola a sua intenção de combater essa modismo exclusiva, mas cria um problema no próprio uso dos salmos. O próprio cântico do salmo fica comprometido se você raciocinar assim, falaciosamente. Mas há outras razões também, tem muitos argumentos são usados para a gente refutar essa ideia. Deixa-me falar pelo menos alguns aqui. Um deles, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele entendeu e ele ensinou para nós, colocando melhor, que o sinônimo acerca de uma verdade ou de um próprio nome, ele é legitimamente, ele é perfeitamente aceitável a ser usado. No sacramento do batismo, quando o ministro da palavra dos sacramentos vai batizar alguém, seja um adulto ou uma criança, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome Jesus não aparece na fórmula do batismo, mas uma referência a ele claramente é feita. E foi o próprio Cristo, em Mateus 28, versículo 19, quem nos ensinou isso. Usando Filho é suficiente para se referir a Jesus. No sacramento do batismo, um elemento do culto solene. Então, toda vez que o batismo é administrado corretamente, o nome Jesus não aparece. E por isso você iria raciocinar que Cristo não é mencionado? Percebe a falácia do argumento? Outra forma de responder a isso. Ora, o próprio nome pactual do Senhor Deus, pelo qual ele se revelou na antiga aliança, a sua sonoridade, no caso, a forma de nós pronunciarmos esse nome, se perdeu. Mas ainda assim, esse nome, o seu equivalente no Novo Testamento, é o nome que aparece para o Senhor Jesus Cristo, Senhor, o Kyrios. Este é o Deus da aliança, revelado em todas as páginas do Antigo Testamento. Portanto, quando nós cantamos a Deus usando o nome, o título Senhor, nós cantamos a Cristo. Uma outra forma também de responder a isso é o próprio significado do nome Jesus. Veja, Mateus 21, 21 diz assim, Mateus 1, 21. E porás o nome Jesus, no caso aqui o anjo falando a Maria, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus significa salvação. A pergunta é, o saltério canta, entoa, ensina a salvação que Cristo proporcionou ao seu povo? Em outras palavras, o significado do nome Jesus, ele é cantado no saltério? Ele é cantado no saltério? Deus é salvação?
O Senhor é quem nos salva, isso é cantado no saltério? Então Jesus é cantado no saltério. O nome Jesus é cantado, o seu significado é cantado. Meus irmãos, são muitas formas de a gente responder a isso. Chega a ser até algo cansativo você ter que ouvir uma pessoa falar isso e ainda ter que responder. É pura ignorância. Sim, não tem como falar de outra maneira. É ignorância quanto ao saltério. Dizer que nós não podemos cantá-lo de forma exclusiva porque Cristo ali não aparece, pelo menos não tão claramente. Veja se essa pessoa, procure saber se ela, pergunte a ela, se ela já leu os salmos, todos os salmos. Se ela já leu os salmos e se ela já se debruçou sobre eles, tentando aprender deles, o que é que eles ensinam. Via de regra, quem fala isso são aqueles que não conhecem absolutamente nada do saltério. Nada. Nada. Além disso, prosseguindo aqui, citando um outro autor, ele diz que os salmos, ele não apenas eles são cheios de Cristo, da sua obra, mas o saltério todo ele é como uma moeda, uma casa da moeda da doutrina bíblica. Uma casa da moeda da doutrina bíblica, ou seja, ele é riquíssimo em teologia. Mais uma vez, citando os textos, sem abri-los devido ao nosso tempo aqui, mas eu peço que você ouça depois com calma a gravação e depois verifique com calma. Veja, o saltério fala da autoexistência de Deus. O Salmo 94 fala sobre isso, o Salmo 33, verso 11, o Salmo 115, verso 3. Lembrando, o Salmo 115 faz o contraste entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses. Os falsos deuses são criados pelos homens, são feitos pelos homens. O Deus verdadeiro é autoexistente e ele não depende de ninguém. O Salmo 145, verso 3, fala da sua perfeição absoluta. O Salmo 102, verso 26 a 28, fala da sua imutabilidade. O Salmo 90 e o Salmo 102, verso 12, anunciam a sua eternidade. O Salmo 139, verso 7 a 10, fala da sua onipresença. O Salmo 94, verso 9, o Salmo 37, verso 18, o Salmo 119, verso 168, e assim outros e outros falam da sua onisciência. O Salmo 115, verso 3, fala da sua onipotência. O Salmo 25, verso 10 e o Salmo 31, verso 6, da sua veracidade. O Salmo 22, verso 28, o Salmo 47, verso 2, 3, 7 e 8, o Salmo 50, verso 10 a 12, o Salmo 95, verso 3 a 5, e assim por diante, falam da sua soberania. O Salmo 19, verso 1 a 7, o Salmo 33, verso 10, o Salmo 104, verso 1 ao 34, falam da sua sabedoria. O Salmo 36, versos 6 e 9, o Salmo 104, verso 21, o 145, verso 9, fala da sua bondade. O Salmo 136, o Salmo 86, verso 5, e o 145, verso 9, da sua clemência. O Salmo 86, verso 15, da sua natureza compassiva. O 22, verso 3, o 33, 21, o 51, 11, assim como outros, da sua santidade. O 119, verso 137, fala da sua retidão. O 58, verso 11, da sua justiça retributiva. O 89, 47, o 90, verso 2, o 96, verso 5, ensinam que Deus é o Criador. O 19, verso 14, o 28 e 35 falam que Ele é o Salvador. O 22, verso 28, o 104, verso 14, ensinam a sua providência. O 5, verso 4, o 11, verso 5, do seu ódio pelo pecado. O 7, verso 12 e 13, e o Salmo 11, verso 6, do seu castigo ao mal. E o Salmo 6, verso 1, 94, verso 12, 118, verso 18, o seu castigo sobre o seu povo, ou seja, a sua disciplina. O saltério inteiro está equilibrado e plenamente robusto de teologia bíblica. No saltério, meus irmãos, um exemplo disso é o Salmo 19. No saltério, nós aprendemos também acerca da revelação geral e da revelação especial.
O Salmo 19 anuncia isso claramente. Do verso 1 ao verso 6, você tem o salmista anunciando a criação como obra de Deus e revelando assim o Criador. E do verso 7 ao verso 12 falam da sua revelação especial ou especialíssima, a sua palavra. O Salmo 51, verso 5, fala do pecado original. O 14, verso 1 a 3, fala da depravação total e a universalidade do pecado, assim como o 53, verso 1 a 3. O 32, verso 1, 51, do 1 ao 5, o 103, do 1 ao 13, fala da justificação por fé e o perdão gratuito dos pecados. Sim, justificação pela fé ensinada, o evangelho ensinado nos Salmos. O Salmo 2, o 45, o 46, o 47, o 72, da vitória do reino. E o julgamento do mal e a bênção sobre o íntegro, no Salmo 9, verso 16, 37, verso 28, 59, verso 13. Meus irmãos, além de tudo isso, o saltério nos informa que o evangelho alcançará todas as nações. Salmo 67, 72, 87, 98, 106, 148. Talvez para alguns de vocês tenha sido cansativo ouvir isso, e olha que eu nem mandei abrir em cada texto. Espero que você faça isso com calma depois. Mas mais cansativo é ouvir alguém dizer: o saltério não é suficiente. Mais cansativo é ouvir alguém dizer: o saltério não tem teologia suficiente para a igreja aprender. O saltério é um inário que precisa ser complementado. Homens capacitados, homens que sejam conhecedores de boa teologia, podem sim complementar o saltério divino. À luz do que você acabou de ouvir, todas as principais doutrinas estão ensinadas no saltério. Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso não tem um objetivo? Deus inspira um inário e nesse inário anuncia a obra e a pessoa do seu filho e todas as doutrinas principais da sua revelação. O conselho de Deus é anunciado no saltério divino. Isso é por acaso? Isso é por acaso? Isso claramente aponta para a sua suficiência. Suficiência. Mas aí vem uma objeção dentro dessa outra objeção, né? Porque eles são muito sagazes em se levantar contra as ordenanças de Deus, assim como o diabo. Não, pastor, mas espera aí. O saltério está cheio de tipos, de sombras, de símbolos e de profecias para falar da obra de Cristo. Nós não podemos nos ficar presos a essas sombras, ainda que seja falado de Cristo, a sua obra e tudo, mas veja, está falando de uma maneira ainda velada. Mais uma vez, é um argumento falacioso. Por quê? Porque o cânon do Novo Testamento, que é tão usado, é apelado para ele, para ser ali, através dele, feito novos cânticos, a existência de um cânon neotestamentário mostra para nós que esse cânon lança luz para o saltério, inspirado por Deus e já entregue à sua igreja. Ou seja, o que significa isso na prática? Os crentes da Nova Aliança, como eu já ensinei para vocês, têm muito mais conhecimento e preparo para cantar os salmos agora do que os crentes da Antiga Aliança tinham. Os crentes da Antiga Aliança não tinham o mesmo conhecimento que nós temos agora com o cânon completo. Então, o argumento que é usado, na verdade, ele fortalece o cântico dos salmos. Mais uma vez, se você levar as últimas consequências desse argumento, na verdade, ele atenta contra o próprio cântico dos salmos. Não apenas a sua exclusividade, mas o próprio cântico dos salmos é prejudicado se você pensar que ele está cheio de sombras, de tipos, de profecias, de coisas que são presas à antiga aliança. Não. Não. Com o Novo Testamento, com a compreensão completa do conselho de Deus revelado a nós, nós temos muito mais condições agora de cantar os salmos do que os crentes da Antiga Aliança tinham. Sim, os salmos são mais úteis, muito mais úteis, no Novo Testamento do que jamais foram. Certo autor diz o seguinte sobre isso:
Nossa crença na suficiência do saltério para o culto do Novo Testamento é, em grande parte, consequência de nosso entendimento da conexão orgânica que existe entre os dois testamentos. Eles anunciam o mesmo evangelho, exaltam o mesmo Cristo e confirmam a mesma aliança. E é uma falta de discernimento inconcebível não perceber que eles ordenam o uso de um mesmo saltério no culto. Mas ainda fica a questão. Pastor, com o Novo Testamento completo, não seria lícito agora, com o maior desenvolvimento da revelação, termos cânticos com as palavras do Novo Testamento? Você ainda pode retrucar dizendo isso, mas não seria com as palavras do Novo Testamento? Não seria algo necessário para nós agora? Há alguns problemas com esse argumento. Deixa-me citar aqui. Primeiro, se houvesse tal necessidade, essa necessidade que é usada, agora precisamos cantar cânticos por causa do Novo Testamento que foi nos entregue. O próprio Cristo teria conduzido seus apóstolos a escrever novos cânticos. Onde você encontra isso no Novo Testamento? E aí se levantam aqueles, né, que não conhecem absolutamente nada. Estou falando de forma geral aqui, tá, irmãos? Não dos teólogos que são capacitados por Deus para isso. Mas uma grande maioria que não conhece nada de Novo Testamento, dizendo assim, não, porque o Novo Testamento está cheio de fragmentos de cânticos. Prove. Não há consenso quanto a isso. Mesmo entre os teólogos que argumentam em favor disso, alguns são bem sérios em afirmar que isso não tem como você bater o martelo e dizer que há fragmentos de cânticos no Novo Testamento. E ainda que você considere a questão e diga, não, tem fragmentos de cânticos sim no Novo Testamento, você admita que isso ocorre. A pergunta é, onde há um inário? Onde há um inário? Talvez para alguns aqui que não acompanharam, não estão acompanhando a sequência dos sermões aqui, estejam perdidos. Mas o que isso tem a ver, pastor? Escute os sermões já pregados. Eu já falei do desenvolvimento do saltério. Já falei que Deus separou um grupo específico, Davi, Asaf e outros homens, para escreverem e compor de forma inspirada para o Senhor Deus um inário. E ele foi compilado, em última instância, por Esdras, e ali foi colocado para servir ao culto de Deus em todas as épocas. Se esse processo todo, Deus, ele se interessou em fazer isso durante a antiga aliança, e ele separou esse tempo e fez isso com esses homens, e formou ali um inário, por que isso não acontece na nova aliança? Por quê? Em outras palavras, a presença de um inário entregue, depois de por séculos ser desenvolvido e compilado, entregue ao povo de Deus, a presença desse saltério, desse inário, e a ausência de um inário na nova aliança, como um bom reformado e presbiteriano, o que você faz? Você faz uma inferência, né? Vamos lá. A presença desse inário e a ausência de um novo inário. O que significa isso? O inário que eu dei a vocês já é suficiente, diz o Senhor. Simples assim. Simples assim. Se houvesse tal necessidade, o próprio Cristo, o Santo Espírito, teria conduzido os apóstolos a escreverem, a comporem novos cânticos ou um inário completo para o Novo Testamento. Ou seja, a ausência de um inário no Novo Testamento confirma a suficiência do saltério, ou melhor, dá testemunho dessa suficiência. A ausência de um inário no Novo Testamento. É o indivíduo querer ser mais sábio do que Deus. Eu acho que precisa de um inário novo, de um novo cântico. Eu acho que precisa de uma composição nova. Eu acho que precisa. Mas Cristo não achou isso. Deus não achou isso. Como eu já expliquei para vocês, no dia em que ele, na quinta-feira, quando ele celebrou ali a Páscoa com seus discípulos, instituiu a ceia do Senhor, eis o momento para cantar uma coisa diferente. O que foi que ele cantou? Um salmo. Páscoa, tendo sua continuidade na ceia, mas havendo uma clara mudança quanto não à essência, a essência é a mesma, o mesmo sacramento, mas com relação aos aspectos externos, mas não há mudança no inário. O mesmo inário é cantado. Além disso, essa fala de dizer assim, precisamos cantar as palavras do Novo Testamento, ela também se equivoca, meus irmãos, pelo fato de que pressupõe
que o saltério está preso à antiga aliança. E hoje, nessa manhã, eu rogo ao nosso Deus que você abandone esse pensamento dispensacionalista. Agora, exatamente agora. O saltério não está preso à antiga aliança. A despeito de conter figuras do culto cerimonial em algumas partes, ele essencialmente não está preso à lei cerimonial. Cantar os salmos é um dever da lei moral. Então perpassa os dois testamentos. Como você vê em Efésios 5,19, os salmos são ordenados a serem cantados. No Novo Testamento, ele não está preso à antiga aliança. Esse é o problema. A pessoa pensa assim, como é que eu vou ficar preso a um inário que está lá no Antigo Testamento? Mas o Antigo Testamento e o Novo Testamento são a palavra de Deus. E o saltério inteiro anuncia o Evangelho. Então, como você diz que está preso ao Antigo Testamento? O próprio saltério não está preso àquela antiga dispensação. Aquela administração do Pacto da Graça. Não está. Não está. Ele ali foi dado naquele período, mas foi dado naquele período para permanecer na igreja. Sim, pode não parecer à primeira vista, mas esse raciocínio, ele faz uma dicotomia entre Antigo e Novo Testamento, aquela velha conhecida por você, já ouvida por muitas vezes nesse púlpito, combatida. O saltério é um inário do povo de Deus em todos os tempos. Israel cantou, Cristo cantou, os apóstolos cantaram, a igreja primitiva cantou e toda a história da igreja pós-apostólica entoou esse inário, cantou esse inário, ainda que nem sempre de forma exclusiva, mas muitas vezes sim de forma exclusiva, porque entendeu que o saltério não está preso simplesmente à antiga aliança, a despeito de entregue na antiga aliança. Deixa eu comparar para você ficar melhor, talvez como um reformado que já entendeu esse ponto aqui que eu vou falar agora, fique mais claro para você. Assim como a lei moral não está presa à antiga aliança. Você entende isso? Você entende isso? Os 10 mandamentos estão presos ao Antigo Testamento? É o mesmo raciocínio que o dispensacionalista fala. Me dê um texto do Novo Testamento. Um texto do Novo Testamento que fale do decálogo. Um texto do Novo Testamento que reitere cada mandamento do decálogo. Que fale do 4º mandamento. Me dê um texto do Novo Testamento. E você responde como? Deus já entregou a sua lei. Deus já agravou no coração do homem lá no Éden. E essa mesma lei que Deus deu a Adão, ela vem sendo revelada e foi claramente revelada e entregue em tábuas de pedras no Sinai. Ela não está presa à antiga aliança. Vocês ouviram agora Deuteronômio 6, ouviram o Salmo 78 que falam disso. Obedeçam aos mandamentos de Deus, ensine, guarde e ensine aos seus filhos e a próxima geração. Da mesma forma, a semelhança da lei moral que não está presa ao Antigo Testamento, a despeito de ter sido revelado na antiga aliança, o saltério não está preso à antiga aliança. Eles são os cânticos do Evangelho. Do Evangelho. Sim, você precisa enxergar o saltério entoando a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, repito, se os apóstolos tivessem percebido algum tipo de deficiência no saltério, eles não teriam ordenado que ele fosse cantado novamente, como Efésios 5,19 nos diz, Colossenses 3,16, Tiago 5, versículo 13, e outros textos bíblicos que mostram o saltério sendo cantado no Novo Testamento. Eles teriam feito o quê? Remediado essa deficiência. Teriam escrito um novo livro de cânticos inspirados, mas eles não fizeram isso. O argumento de que novas eras da revelação redentora sempre geram novos cânticos de louvor é simplesmente contrária ao fato histórico. Sim, o argumento é contra o que aconteceu na história. O argumento é mais revelação, mais progresso da revelação, como aconteceu da história da redenção, logo mais cânticos têm que ser compostos. Só que na história, depois que essa revelação progrediu e o Novo Testamento foi encerrado, não ocorreu essa nova composição, essa série de novas composições inspiradas.
Isso não aconteceu. Então, a própria história, o próprio desenvolvimento da história da redenção, através ali da obra de Cristo, depois dos apóstolos pregando o evangelho, não dá base para isso. Na verdade, testemunha contra isso. Eles não fizeram isso. Sendo aqui o pastor Macaulay diz o seguinte: o caráter do livro dos Salmos, como um manual permanente de louvor, é suficiente para cumprir a ordenança de cantar louvores no culto. Nenhum outro conteúdo é necessário. O saltério canônico é usado à luz de um cano completo do Novo Testamento, o qual ilumina quanto à plenitude do significado do livro dos Salmos. O Novo Testamento cita o livro dos Salmos mais que qualquer outro livro. Em média, os Salmos são citados uma vez a cada 19 versos no Novo Testamento. Um outro autor, um teólogo da história da igreja, diz o seguinte, em teologia histórica, perdão, diz o seguinte, por exemplo, Hebreus 1, um dos capítulos mais centrados em Cristo no Novo Testamento, cita os Salmos 7 vezes, Hebreus 1. Não somente é o livro dos Salmos centrado em Cristo, este é experimentalmente focado. Este nos dá todas as facetas de experiência cristã e em proporções que você nunca encontrará num livro de hinos não inspirados. E aí você tem relatos da história da igreja. São tantos, eu vou falar só alguns aqui, só alguns pelo menos por hora. Atanásio, na sua carta a Marcelino, sobre a interpretação dos Salmos. Um pai da igreja. Cada um desses livros da Bíblia, veja, é como um jardim que dá um tipo especial de fruto. Cada livro da Bíblia. Por contraste, o saltério é um jardim que, além do seu fruto especial, também dá fruto de todos os demais livros da Bíblia. É possível para nós, portanto, encontrarmos no saltério não somente a reflexão do estado de nossa própria alma, juntamente com o preceito e exemplo para todas as possíveis condições, mas também uma forma apropriada de palavras com as quais agradar ao Senhor em cada uma das ocasiões da vida. Então, ele diz a Marcelino, meu filho, quem quer que leia este livro dos Salmos, considere as coisas nele bastante simplesmente como inspirados por Deus, e que cada um selecione dele, como de frutos de um jardim, aquelas coisas as quais ele se vê que necessita. Pois penso que nas palavras desse livro toda a vida humana está abrangida, com todos os seus estados e pensamentos, e que nada mais pode ser encontrado no homem. Ou seja, no saltério, você aprende muito mais da experiência interna de Cristo do que você aprende nos evangelhos. Você já parou a pensar nisso? Os 4 evangelhos não falam da experiência interna de Cristo, do Redentor, como o saltério fala. Sim, meus irmãos, o livro inteiro é cristocêntrico. Ainda citando Atanásio, diz o seguinte, em outro texto. Creio que um homem não consegue encontrar nada mais glorioso do que esses salmos, pois estes abrangem toda a vida do homem, as afeições de sua mente e os impulsos de sua alma. Para louvar e glorificar a Deus, ele pode selecionar um salmo adequado a toda ocasião, e assim descobrirá que estes foram escritos para ele. Basílio de Cesareia diz assim: o livro dos Salmos é um compêndio de toda a divindade, uma loja comum de remédios para a alma, uma revista universal de boas doutrinas proveitosas a todas as pessoas em todas as condições. Dando um salto aqui lá para a Reforma, João Calvino diz o seguinte, escrevendo ao Saltério de Genebra: ora, o que São Agostinho diz é verdade, que ninguém é capaz de cantar coisas dignas de Deus, a menos que tenha recebido dele. Portanto, quando tivermos profundamente procurado por toda parte e buscado no alto e embaixo, não encontraremos cânticos melhores, nem mais apropriados ao propósito que os salmos de Davi, os quais o Espírito Santo fez e falou por meio dele. John Knox, reformador escocês, ele ecoa a mesma verdade. Ele diz assim: não existem cânticos mais adequados que os salmos do profeta Davi, que o Espírito Santo tem preparado para o mesmo uso e recomendado à igreja como contendo o efeito de todas as escrituras, que por meio disso nossos corações possam ser mais vividamente tocados.
Um outro teólogo, agora um teólogo anglicano, escute bem, William Romaine diz o seguinte: eu quero um nome para aquele homem que fingiria que ele conseguiria fazer hinos melhores que o Espírito Santo. A sua coleção é grande o suficiente. Esta não precisa de adição. Esta é tão perfeita quanto o seu autor. E não é capaz de qualquer melhoramento. Porque em tal caso, iria qualquer homem no mundo decidir sentar e escrever hinos para o uso da igreja. É a mesma coisa que se ele escrevesse uma nova Bíblia, não apenas melhor que a antiga, mas tão melhor que a antiga, que pode ser essa Bíblia que nós temos posta de lado. Que blasfêmia! E ainda os nossos instigadores de hinos, inadvertidamente, eu espero, têm chegado muito perto dessa blasfêmia, pois eles excluem os salmos e introduzem seus próprios versos para dentro da igreja, cantam-nos com grande deleite e como eles se agradam com grande proveito. Embora toda a prática esteja em oposição direta à ordenança de Deus, e, portanto, não pode ser acompanhada com a bênção de Deus. E tem outros e outros autores, se for possível, cito ainda à noite alguns, como um testemunho histórico da igreja. Mas deixa-me citar o principal testemunho histórico para nós, particularmente. A Assembleia de Westminster, ela reconheceu o canto dos salmos como elemento de culto, elemento da adoração, e entendeu também que esse elemento ele é suficiente, o canto dos salmos é suficiente para suprir as necessidades da igreja, uma vez que a própria Assembleia, além de expor isso confessionalmente, também ela produziu, ela trabalhou na compilação de um inário, de um saltério. Aí veja, escute o que diz nossos documentos. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, parágrafo 5º, seção 5. A leitura das Escrituras com temor divino e a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus com inteligência, fé e reverência, o cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos, instituídos por Cristo, são partes do culto, do ordinário culto de Deus. Depois eles citam os elementos que são extraordinários. Deixa eu falar sobre isso daqui. Eles citaram a oração antes dessa sessão, sessões anteriores, e segue na seção 5, citando os elementos de culto. E um dos elementos de culto, na confissão de fé, é o cantar salmos com graças no coração. E aí vem. Reverendo, mas aqui, de forma nenhuma, a confissão de fé está defendendo a salmodia exclusiva. Você já ouviu isso? Infelizmente, há homens que, mesmo com o preparo na teologia e na teologia histórica também, acabam incorrendo nesse erro. Recentemente eu vi um vídeo, me enviaram, de um pastor conhecido aqui no país, que é bem firme, até onde eu conheço, pregador do evangelho, aqui de forma nenhuma eu estou depreciando, dizendo que ele não é fiel ao Senhor, não é isso. Mas quanto a este ponto está completamente equivocado, mesmo tendo preparo para falar sobre esse assunto. Ele defendeu, no vídeo em questão, que a confissão de fé não defende a salmodia exclusiva. Veja, eu estou falando da confissão de fé nesse momento. Só da confissão de fé, só desse documento. Ela não defende a salmodia exclusiva. E aí, olha o argumento dele. Escute o argumento dele. Basicamente o seguinte. O texto da confissão de fé, a seção 5 do capítulo 21, não está escrito isso. Você não tem como, pelo texto da confissão, chegar a esta conclusão de que há uma exigência da confissão em cantar somente os salmos. Como se fosse necessário, a ideia é essa, que a confissão se posicionasse dizendo exclusivamente cantem os salmos. Há aqui vários problemas. Primeiro deles, e já esclarecendo para vocês, o termo exclusiva, que é usado não agora, já há um bom tempo, ele na verdade é apenas uma ênfase. Corretamente falado seria salmodia. Cantar os salmos do Senhor. É a ideia de enfatizar, que é, para não ficar nenhuma dúvida, de que é somente os 150 salmos. Então, essa percepção de usar a expressão exclusiva na própria confissão, isso não faz sentido para o próprio entendimento puritano com relação ao canto dos salmos. Quando ele se referia ao canto dos salmos, ou seja, essa prática exclusiva,
não usavam o nome, mas apenas falando os salmos de Davi ou cantar salmos com ação de graças, com graças no coração, isso já era suficiente para expressar que era a salmodia, os 150. Em primeiro lugar. Segundo, veja como o argumento é problemático também para outros elementos de culto. A confissão de fé também, ela não proíbe outras leituras serem feitas no culto solene. Eu li para vocês. Deixa eu ler de novo, o iniciozinho só. A leitura das escrituras com temor divino. Sim, ela diz a leitura das escrituras, mas ela não proíbe aqui ler uma teologia sistemática, como eu já citei, ler algum outro livro, mas ela simplesmente cita a leitura das escrituras. Em outras palavras, ela não precisa excluir com uma frase clara as demais leituras, elas já estão excluídas quando há a menção da leitura das escrituras. Eles não precisam dizer os salmos e os salmos somente. Os salmos e não os cânticos dos homens. Os salmos. Implicitamente, somente. Por quê? Porque esse capítulo 21, nessas sessões estão falando dos elementos, eles simplesmente elencam os elementos, vão dizendo quais são os elementos. Estes e não outros. Estes aqui e não outros. São os elementos de culto. Percebe que se levado também às últimas consequências de argumento, você vai criar uma bagunça no próprio texto da confissão de fé. Que já declarou de forma muito clara o que é o elemento de culto. O elemento de culto é cantar os salmos com graça no coração. Ponto. Ponto. Além disso, e veja como isso é forte demais. O argumento aqui, no caso, o fundamento para o que eu estou falando para vocês. Os textos, alguns dos textos bíblicos que são usados como base exegética para essa proposição da confissão de fé, pasme. Efésios 5,19, Colossenses 3,16. Estão entre os textos usados. Sim, porque os puritanos, na sua maioria pelo menos, entendiam que essa tríade aqui em Efésios 5,19, como Colossenses 3,16, se referia ao saltério. À noite você vai entender o porquê, biblicamente, se Deus quiser. Mas esse é o entendimento da Assembleia de Westminster. Esses textos falam do Cântico dos Salmos. Mas, pastor, como é que a gente pode provar isso? Bem, além de você conhecer mais os padrões de Westminster, como eu vou citar daqui a pouco algumas outras citações, bem como também escritos de puritanos falando sobre o assunto, Owen, que nem fez parte da Assembleia, fala sobre isso, e outros que fizeram parte da Assembleia. Mas também por uma questão histórica que muitos não se atentam, mas veja como ela é importante também. Você já deve ter ouvido falar, pelo menos alguns aqui, na Confissão de Fé Batista, na Confissão de Fé Londrina, de 1689, publicada nesse ano. Não escrita nesse ano, mas publicada. Ela foi escrita em 1677 e foi publicada em 1689. Nessa confissão de fé, se você já leu, você sabe, ou pelo menos ouviu falar nela, tem alguma ideia, ela foi baseada na confissão de fé de Westminster, seu texto, fazendo, obviamente, várias modificações, especialmente na questão da teologia do pacto, batismo e assim por diante. Mas o seu texto é baseado na confissão de fé de Westminster. E fez parte da compilação desse documento, dessa confissão de fé batista, um enólogo bem conhecido, batista, Benjamin Kitt. E ele, como um dos principais, se não o principal nome dessa compilação, propositadamente, isso é maravilhoso. Quando chega a proposição do Cântico dos Salmos, ele coloca, no caso, a confissão se expressa, na confissão batista, o cântico de salmos, hinos e cânticos espirituais. A confissão de fé batista, ela destrincha os três termos, ela cita os três termos que aparecem em Efésios e Colossenses. Por quê? Para fazer contraste com o Westminster. Enquanto o Westminster entende que os textos de Efésios e Colossenses, eles sintetizam o saltério, e basta dizer na confissão, cantar os salmos, porque é o que Efésios e Colossenses está dizendo, os batistas entenderam que os três termos não possuem o mesmo significado. Que é lícito ao homem escrever cânticos não inspirados e colocá-los no culto. E expressaram isso confessionalmente. A própria confissão de fé batista, por contraste,
e da sua história também, dá testemunho que o Westminster estava falando de salmodia exclusiva, reconhecendo somente os salmos como elemento de culto, no caso do canto. Uma outra forma de nós respondermos a isso, a gente tem que olhar para o todo da Assembleia de Westminster, ou seja, os demais documentos também. É interessante como alguns dizem, mas por que fazer isso se nós adotamos em nossa igreja apenas a confissão de fé e os catecismos? Bem, eu não vou entrar nessa questão, aqui não cabe a mim falar sobre isso, já falei em outros momentos, em estudos aqui na igreja, falando que há uma inconsistência quanto a isso, abraçar somente parte dos documentos. Todavia, ainda que nós consideremos isso, né? Só confissão e catecismo, ok. Só que essa confissão e esse catecismo foram escritos dentro de um contexto teológico e histórico. Você não pode tirá-los, arrancá-los e dizer assim, agora eu vou dar o meu sentido para o texto da confissão. Não. O que é que eles quiseram dizer com isso na confissão de fé? Pois bem, há outros documentos que lançam luz a isso. Da própria Assembleia, documentos deveriam ser abraçados pelas igrejas. Primeiro deles, estou com ele aqui, Diretório de Culto. Veja o que diz, escute o que diz o Diretório de Culto de Westminster na página aqui, em nossa tradução aqui pela Editora dos Puritanos, a página 52. A página 52, no caso aqui, falando sobre... Na página 52, falando sobre... Não é 52 não, perdão. Página 61. Vamos para a página 61. Eu acabei colocando aqui a página errada. Vamos lá. Página 61. 61 sobre o jejum público solene. Jejum público solene, ou seja, ensinando sobre a necessidade da igreja se reunir para jejuar publicamente. Ouça o que é dito em uma das partes. A maior porção do dia que possa convenientemente ser dedicada deverá ser ocupada em leitura pública, e pregação da palavra, com cântico de salmos aptos a avivarem os sentimentos adequados a tal obrigação. Então, quando a igreja se reunir para jejuar publicamente, atendendo essa convocação, ela deve se reunir para cantar salmos. Na página 64, que fala aqui do dia de ação de graças, diz assim, ó. E como o cântico de salmos é, acima de tudo, a mais apropriada ordenança para expressar alegria e ações de graça, que seja cantado algum salmo ou salmos relevantes para esse propósito, antes ou depois da leitura de uma porção da palavra apta para o assunto do momento. Então, o dia de ação de graças também tem que ser usado o quê? Os salmos. A última parte do diretório, o próprio cântico dos salmos aqui, é uma seção falando, na última parte, né? No caso é a penúltima, porque tem ainda o apêndice aqui, antes do apêndice, diz assim, do cântico dos salmos. É dever dos cristãos louvar a Deus publicamente cantando salmos juntos na igreja, e também em particular na família. Ao cantar os salmos, a voz deverá ser afinada e ordenada com seriedade. Mas o cuidado maior precisa ser o de cantar com um entendimento e com graça no coração, erguendo melodias ao Senhor. Para que toda a igreja possa se unir no canto, todas as pessoas que sabem ler deverão ter um inário dos salmos. E os demais, que não estejam incapacitados por idade ou outro motivo, são exortados a que aprendam a ler. Mas no momento, quando há muitos na igreja que não sabem ler, é conveniente que o ministro ou algum outro indivíduo apto, indicado por ele, ou os outros presbíteros, leiam os salmos, cada verso por sua vez, antes de ser cantado. Se você voltar um pouco, eu acabei pulando aqui, tem uma parte do diretório que fala sobre a guarda do dia do Senhor, o domingo, primeiro dia da semana, da santificação do dia do Senhor. E é na parte aqui, isso mesmo, a 52, é que eu tinha visto errado. Na página 52, na parte superior da parte 52, diz assim, ó, com relação ao dia do Senhor, que o tempo livre entre reuniões ou após as reuniões públicas solenes da igreja seja passado em leitura, meditação, repetição dos sermões de modo especial, pedindo conta aos familiares daquilo que se ouviu e catequizando-os. Em conversas santas, oração pedindo bênção sobre as ordenanças públicas, cântico de salmos, visitas a enfermos e outras coisas mais. Enfim, tudo isso como você guarda o dia do Senhor. E a forma de governo da igreja, que é um outro documento também escrito pela Assembleia de Westminster, escute, na página aqui 10, diz assim, das ordenanças em uma congregação particular. As ordenanças em uma simples congregação são oração, ação de graças e cântico dos salmos. E tem outras menções de forma indireta a esse elemento. A confissão de fé fala cântico dos salmos, cantar os salmos. Diretório de culto, na santificação do dia do Senhor,
jejum público solene, dia de ação de graças e uma sessão separada para falar só de Cântico dos Salmos. A forma de governo da igreja que defende o presbiterianismo fala que uma das ordenanças de uma congregação é cantar salmos. A Assembleia, ela se debruçou sobre preparar, compilar um saltério e assim ser usado nas igrejas, aprovado, depois de aprovado, o saltério. Somente 150 salmos. Como é que alguém ainda pode dizer que essa não é a posição oficial da nossa igreja? Via de regra, irmãos, ignorância, por não conhecer, ou desonestidade. Não há como defender algo fora do cântico exclusivo dos salmos, à luz dos padrões de Westminster. Essa é a posição dos presbiterianos. Presbiterianos cantam salmos no culto solene. Somente os salmos. Mas como é que a gente pode esperar que isso aconteça em nossos dias, se até mesmo a doutrina do princípio regulador do culto ela é negada por ministros presbiterianos? Recentemente também recebi um vídeo do presidente do Supremo Concílio. E eu falo isso com muito respeito também. Aqui eu estou citando de forma direta a pessoa, né? Mas também é com respeito. Não só com relação ao tempo de ministério maior do que o meu, bem como muito maior, bem como também idade para ser talvez não somente um pai, mas até um avô. Com muito respeito eu digo isso. Mas sem de forma nenhuma ter restrições em exortar, até mesmo como um filho exorta um pai em amor. É um absurdo. Um homem que já tem anos e anos de ministério, que ocupa uma posição de influência, de grande influência em nossa igreja, falar dentro de um dos nossos seminários que nós, presbiterianos, Igreja Presbiteriana do Brasil, não defende o princípio regulador do culto. Será desonestidade? Eu não sei. Será, no mínimo, ignorância? Provavelmente, porque até o tom da fala parece falar com desconhecimento mesmo, que nunca nem leu o assunto, o que é algo grave também, porque para você ser ordenado, você faz juramentos, voto diante de Deus, que vai subscrever. Como é que você não leu o capítulo 20 da Confissão de Fé, que fala do princípio regulador do culto? Isso dito dentro de um contexto acadêmico, de um seminário, irmãos. Por que isso? Então, falar de salmodia exclusiva é bem complicado quando nós nem mesmo entendemos o básico. Se eu comecei lá atrás falando sobre o princípio regulador do culto, pelo menos fazendo uma lembrança a você disso. Se você não entender que Deus é quem ordena o culto como ele deve ser, que é ele quem diz o que deve estar no culto e o que ele não ordenou já está proibido por via de consequência, você nunca vai chegar à conclusão de cantar o salmo somente. E terá também problemas com outros elementos de culto. Eu lamento por isso, porque eu acabei de citar para vocês é o retrato da nossa igreja nacionalmente falando. Um desconhecimento, no mínimo, uma ignorância quanto ao que nós cremos. E aí você tem todo tipo de prática entrando na igreja. Não somente em questões litúrgicas, mas no dia a dia da igreja também. Como é lamentável isso. Como estamos distantes do que a palavra de Deus ordena. Porque se você sair dessa série não entendendo, pelo menos, que Deus ordenou o canto dos salmos, e que se você não faz isso, você peca contra Deus em não cantar os salmos, um culto que nunca tenha canto de salmos, você não entendeu absolutamente nada do que foi ensinado. Nada. Nada. Mas como eu disse, de forma geral, em nossa igreja, a gente precisa passar por uma reforma muito grande. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Deus. A gente tem que orar diariamente por isso. Diariamente, para que Deus mova os corações desses homens, que Ele levante novos ministros, haja plantações de novas igrejas, reformas das já que estão conosco e as que não quiserem se reformar, que sejam consistentes e vivam de forma independente, se desligando da nossa IPB, e assim possamos caminhar de forma mais fiel diante do nosso Deus. Não somente com relação ao canto dos salmos, mas com relação a tudo.
aos mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. O que você tem ensinado aos seus filhos? Quero concluir com isso. Eu ainda ia falar da questão dos outros cantos na Bíblia, mas eu vou te falar à noite sobre isso. O que você tem ensinado para os seus filhos? Você ouviu Deuteronômio 6, o Salmo 78, o Salmo de Asaf, que você é chamado por Deus para ensinar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos ser passados de geração em geração os mandamentos de Deus. O que inclui o segundo mandamento, o que inclui como adorar a Deus, que é como lhe agrada, como lhe traz satisfação, deleite ao nosso Deus. É isso que você tem ensinado aos seus filhos? Lembre que o segundo mandamento, em Êxodo 20, versículo 4 ao versículo 6, diz que a bênção do Senhor Deus acompanha não somente a nós, mas a nossa geração, se nós somos fiéis na guarda deste mandamento. E se assim nossa descendência permanece fiel. Mas também há a promessa de maldição sobre aqueles que desprezam o culto de Deus e tratam de forma como se fosse para agradar a si mesmo e não ao Deus Criador. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, no canto dos Salmos, entendendo a sua suficiência. Talvez você diga assim, mas pastor, os cânticos presentes na Bíblia apontam para a falta de suficiência do saltério. À noite eu começo respondendo por isso, tá bom? E aí a gente segue para a exegese do versículo 19 do capítulo 5 de Efésios. Mas guarde isso já aqui. De forma nenhuma, esses cânticos que estão no Antigo e Novo Testamento, cânticos espalhados, como em Apocalipse, por exemplo, apontam para uma insuficiência do saltério. Pelo contrário, confirmam. E a gente vai chegar a essa conclusão, mostrar essa conclusão à noite. Deus os abençoe. Oremos ao Senhor, ações de graças. Ó Deus, te louvamos por tua palavra e te pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a compreendê-la. Não apenas o saltério, não apenas, ó Deus, os teus cânticos, o teu louvor, mas todo o teu conselho revelado de Gênesis a Apocalipse. Te pedimos, ó Deus, que nos ajude a amarmos a tua lei e assim obedecermos em Cristo Jesus. Te louvamos também, ó Deus, porque sabemos que somos imperfeitos, pecadores, miseráveis. E sem a tua graça, ó Deus, sem a tua salvação, seria impossível nos chegarmos a ti, quanto mais obedecermos em qualquer medida à tua santa lei. Nós descansamos na obra do Redentor, naquele que é anunciado em todo o saltério, o Cristo crucificado, ressurreto, o Senhor dos céus e da terra. Ó Deus, nós te louvamos por tudo isso, e é em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém.